As primeiras luzes da manhã ainda filtravam tímidas entre as copas cerradas das árvores da floresta de Nialena, quando Aurora se abaixou para encher seu cantil com a água límpida do rio velado. O som constante do fluxo era quase hipnótico, mas ela mantinha os sentidos atentos. Sabia que aquela não era uma floresta comum. Não quando se está a centenas de quilômetros da cidade mais próxima, sem comunicação, guiada apenas pela bússola, a intuição e a coragem de quem não tinha mais nada a perder. Aurora tinha 39 anos. Era bióloga, mas deixara tudo para trás após a morte do pai, seu único parente vivo. Trocou as aulas em auditórios pelo mato, pela busca por algo que ela não sabia nomear, mas sentia que estava lá. Uma espécie de reconexão com algo primitivo, profundo. Estava há 3 semanas acampada nos arredores do Parque Nacional de Nialena, na África Central, uma área pouco explorada até mesmo pelos pesquisadores. Havia escutado boatos, lendas locais sobre grandes felinos que se escondiam entre as sombras. Não leões ou leopardos, mas panteras negras, criaturas raras, quase míticas naquela região. Enquanto tampava o cantil, um som estranho rompeu o silêncio da manhã. Um guincho curto, desesperado. Aurora ergueu o corpo num sobressalto, os olhos varrendo a vegetação. Outro som, agora um estalo seco, como de galho quebrado. Depois, silêncio. Ela caminhou em direção ao som, seus passos firmes e cautelosos. Passou por uma moita espessa de samambaias quando o viu, um filhote, minúsculo para os padrões selvagens, coberto por uma pelagem negra encharcada, os olhos arregalados pelo pavor. Estava preso no barranco lamacento do rio, as patas dianteiras enterradas até os joelhos, o corpo tremendo. Aurora sentiu o coração disparar. Não havia dúvidas. Era uma pantera negra. O instinto de sobrevivência gritou para ela recuar. Mas algo mais forte se sobrepôs. Aquele olhar. Havia algo nele que atravessava a barreira entre o animal e o humano. Não era só medo. Era um pedido. Ela olhou ao redor. Nenhuma mãe por perto, nenhum rugido, nenhum farfalhar nas árvores que indicasse a aproximação de outros animais. E ainda assim, Aurora sabia que não estava sozinha. Desceu a margem escorregadia, o barro se agarrando às botas. A água do rio já batia no meio das canelas. Ela se ajoelhou ao lado do filhote. Com cuidado, afastou a lama das patas e sentiu os pequenos músculos tremerem sob seus dedos. O animal não a atacou, não se mexeu. Apenas olhou. Com esforço, ela conseguiu puxá-lo. Ele se aninhou contra seu peito ofegante, os olhos ainda arregalados, mas o corpo agora entregue. Aurora sentiu o calor do pequeno ser atravessar o tecido de sua blusa molhada. Ficou imóvel por alguns segundos, até que ouviu. Um som profundo, não vindo do filhote. Era um ronco grave, uma respiração pesada que fazia o chão vibrar. Ela se virou devagar, ainda com o filhote nos braços. E então os viu. No alto da encosta, emoldurados pela névoa da manhã, 5 pares de olhos brilhavam na escuridão. As panteras, adultas, majestosas, silenciosas como fantasmas, observando a estranha humana que segurava um dos seus. Aurora ficou paralisada. Um dos animais, visivelmente maior, avançou alguns passos. Tinha cicatrizes no rosto, e os músculos ondulavam sob a pelagem negra como rios de força. Era a líder, não havia dúvida. A postura firme, a cabeça erguida, o olhar firme. As outras panteras mantinham a formação, mas seus corpos estavam retesados como molas prestes a saltar. Aurora respirou fundo, tentando controlar o pânico. Sabia que correr não era opção. Gritar também não. Seu corpo estava exposto. A margem escorregadia não permitiria fuga. E então, ela fez a única coisa que podia. Ajoelhou-se, abaixou o corpo e lentamente colocou o filhote no chão diante dela, como uma oferenda de paz.
Depois, afastou-se 2 passos para trás. Ficou de joelhos, cabeça baixa, mãos visíveis. O filhote, ainda fraco, soltou um miado agudo. A resposta veio de imediato. A matriarca desceu com passos firmes, deixando pegadas perfeitas no lodo. Parou a menos de 1 metro do filhote. Seus olhos passaram por ele e foram direto para Aurora. O mundo parou. Aurora sentia o coração disparado, as veias pulsando em cada extremidade. Mas os olhos da pantera não eram hostis. Havia algo estranho ali, como se não olhassem para uma inimiga, mas para algo diferente. Um reconhecimento. E então aconteceu. A pantera abaixou a cabeça. Foi sutil, mas claro, uma inclinação lenta, um gesto de reconhecimento. Aurora mal conseguia acreditar. Em seus anos de estudo, jamais ouvira ou lera sobre um comportamento assim, mas estava vendo com os próprios olhos. Ela ergueu a cabeça, os olhos marejados. A pantera então se aproximou do filhote, cheirou-o, lambeu-lhe o focinho. E num movimento incrivelmente gentil para uma criatura tão selvagem, passou a língua áspera pela cabeça de Aurora. Uma vez, longa, solene, Aurora estremeceu. Fechou os olhos. Estava sendo aceita. As outras panteras se aproximaram. Sem agressividade, sem ameaça. Criaram um semicírculo ao redor dela. Aurora se manteve imóvel. O filhote se aninhou entre as patas da mãe, que deitou o corpo junto ao dele, protegendo-o. Os minutos seguintes foram envoltos em um silêncio sagrado. As panteras olhavam para Aurora com olhos profundos, quase humanos. Uma delas se deitou, outra se aproximou e a tocou levemente com o focinho. Aurora não sabia o que pensar. Chorava em silêncio. Aquele era o momento mais selvagem, mais perigoso e mais belo de sua vida. Ali, de joelhos na lama, cercada por predadoras lendárias, Aurora não sentia medo. Sentia gratidão e respeito. Não o respeito que se impõe com palavras, mas aquele que nasce quando 2 criaturas de mundos diferentes reconhecem uma mesma centelha. Um gesto de vida, um ato de coragem. A líder se levantou, ainda observando. Aurora, com um leve movimento de cabeça, fez um sinal para as demais. Uma a uma, as panteras recuaram. A matriarca foi a última. Antes de desaparecer nas sombras da mata, lançou um último olhar para Aurora. Um olhar que dizia mais do que qualquer idioma. Você é uma das nossas. Naquela manhã, Aurora não voltou imediatamente ao acampamento. Sentou-se à margem do rio Velado por horas, como se o próprio tempo tivesse parado para contemplar o que acontecera. A água seguia seu curso tranquila, alheia à epifania que presenciara. As panteras haviam desaparecido na mata, mas seus olhos ainda a acompanhavam. Ela tocou o rosto onde a matriarca havia passado a língua. A pele ainda úmida, a memória ainda vívida. Era como se um portal tivesse sido aberto. Algo dentro dela havia mudado. Não era só sobre biologia, comportamento animal ou ciência. Era espiritual, um pacto selado no barro. Naquela noite, de volta à tenda, Aurora escreveu compulsivamente em seu caderno de campo. Mas pela primeira vez, não foram anotações técnicas. Eram confissões, emoções, reflexões que jamais ousaria publicar em revistas científicas. Hoje, deixei de ser apenas humana, escreveu. Hoje fui tocada pela alma da selva. Nos dias que se seguiram, Aurora passou a observar a floresta com novos olhos. Percebia sons antes imperceptíveis, silêncios carregados de significado. Tudo parecia mais vívido, mais desperto. E então, 3 noites depois, quando o luar pintava a floresta com tons prateados, ela viu algo que a fez duvidar da própria sanidade. A pantera, a mesma matriarca, sozinha, sentada em frente à sua tenda,
como uma sentinela feita de sombra e músculo. Os olhos brilhavam como brasas. Aurora saiu devagar, o coração acelerado, mas não de medo, de reverência. A pantera não rosnou, não recuou, apenas a olhou, e depois, com um movimento quase simbólico, virou-se e desapareceu entre as árvores. Mas não antes de deixar algo no chão, um pedaço de osso branco e limpo, um presente, uma oferenda. Aurora entendeu o gesto. Os animais tinham suas próprias linguagens, e aquela era uma. Na manhã seguinte, Aurora percorreu a trilha onde a pantera havia desaparecido. Durante mais de 1 hora, seguiu rastros quase invisíveis até chegar a uma clareira. E ali, sob a luz filtrada, viu o impensável. O bando, a matriarca, 2 fêmeas adultas e o filhote resgatado. Agora mais forte, mais ágil. Ele a viu primeiro. Se aproximou correndo, roçando o corpo contra as pernas de Aurora como um gato doméstico. Aurora caiu de joelhos, emocionada. A mãe observava, atenta, mas serena. Ela estava sendo convidada. De novo, durante horas, permaneceu ali, sentada entre predadores, como se pertencesse àquele mundo. Uma das fêmeas deitou ao seu lado. O filhote a mordeu carinhosamente no braço. Em certo momento, Aurora adormeceu, ali mesmo entre panteras. Acordou horas depois, com o filhote encolhido em seu colo, ronronando. Sentiu uma paz que jamais experimentara. Não era mais uma pesquisadora observando a vida selvagem. Ela era parte daquilo. Mas o que Aurora não sabia era que sua presença ali, naquele território sagrado, estava sendo notada também por olhos humanos. Um grupo de caçadores ilegais rondava a região. Tinham ouvido histórias de panteras negras e sabiam o quanto valia a pele de uma. Tinham avistado Aurora dias antes. Um drone escondido entre as árvores havia registrado suas interações com os animais. E agora, a ganância despertava planos cruéis. Na tarde seguinte, enquanto Aurora colhia amostras de folhas perto da clareira, ouviu um disparo. O som seco cortou o ar como um chicote. Aurora se lançou em direção à origem do tiro, o coração martelando. Encontrou o filhote de pantera mancando, com um ferimento superficial na perna. Ele gania, escondido atrás de uma raiz. Não, não, meu amor, sussurrou, já com lágrimas nos olhos. Enquanto o examinava, escutou passos. 2 homens surgiram entre os arbustos. Carregavam armas e mochilas. Um deles usava boné, outro tinha uma cicatriz no rosto. Aurora recuou, instintivamente cobrindo o filhote com o corpo. Ei, sai daí, mulher! Gritou o de boné. Esse animal é nosso agora, disse o outro, com um sorriso torto. Aurora não respondeu. Ficou ajoelhada, tremendo de raiva e medo. O homem com cicatriz deu um passo à frente. Eu disse para sair! Mas antes que pudesse tocar nela, um som cortou o ar. Um rosnado gutural, profundo. A floresta inteira pareceu estremecer. Da escuridão, ela emergiu. A matriarca sozinha? Não. Ao lado dela, as outras panteras. 4 sombras vivas de olhos flamejantes e músculos tensionados. E como num balé de vingança, começaram a cercar os homens. Os caçadores tentaram mirar. Mas era tarde demais. Com um rugido, a matriarca avançou, e o que se seguiu não foi uma luta, foi justiça. Aurora agarrou o filhote e correu para um recanto seguro. Atrás dela, gritos, tiros, estalos. Quando se virou, viu os homens sendo desarmados e dominados. Um deles fugiu. O outro ficou imóvel no chão, paralisado de terror. As panteras não mataram, mas deixaram claro. Aquele território tinha guardiãs. A líder voltou a Aurora. O filhote correu para a mãe. Mas antes de partir, a pantera fez novamente aquele gesto. Cabeça baixa. Uma reverência. Aurora, em lágrimas, retribuiu com uma mão ao peito. Ali, na floresta onde a morte e a vida dançam lado a lado, havia nascido um pacto. Naquela noite, Aurora queimou seu caderno de campo, não porque quisesse apagar a história, mas porque sabia que nada daquilo podia ser quantificado.
era sagrado demais. A notícia se espalhou, antes mesmo que Aurora decidisse contar a alguém. Na manhã seguinte ao ataque frustrado dos caçadores, 2 guias locais que haviam se perdido do grupo principal encontraram a Aurora sentada na borda da clareira. O sol nascente atravessava os galhos como feixes de bênção. Ao seu lado, deitado com a cabeça em seu colo, dormia o filhote de pantera. Ela acariciava a pelagem escura com uma tranquilidade ancestral, como se sempre tivesse pertencido àquele momento. Os homens ficaram paralisados. Um deles deixou cair o binóculo. Aurora os viu. Não disse nada. O filhote também os percebeu, mas não rosnou. Apenas se levantou, caminhou lentamente até a vegetação e desapareceu na sombra. Aurora, então, se levantou. Não estou machucada, disse com voz firme, mas preciso que levem uma mensagem ao diretor da reserva. Os caçadores estão armados. Um deles fugiu, o outro não voltará a caçar tão cedo. Os homens assentiram, ainda em choque. Horas depois, a história já era contada em todas as estações do parque. A mulher da pantera, como começaram a chamá-la, havia enfrentado o impossível e vencido, mas não com força, com conexão. Um documentarista europeu que havia ido à reserva para filmar aves exóticas, escutou os relatos e decidiu procurá-la. Quando a encontrou, não esperava que Aurora aceitasse gravar, mas ela não recusou. Pediu apenas que a entrevista não fosse sobre ela, e sim sobre nós. O vídeo viralizou em 3 dias. Estamos acostumados a ver os grandes felinos como símbolos de medo ou força bruta. Mas eles também sabem reconhecer intenções, sabem agradecer, sabem proteger. O que me salvou naquela floresta não foi sorte, foi respeito mútuo. As imagens registradas por Aurora, discretas, feitas com câmera presa ao pescoço e ativação automática, foram analisadas por pesquisadores do mundo todo. Havia nelas mais do que comportamento animal. Havia escolha. A doutora Mirella Nkosi, especialista em comportamento de grandes felinos da Universidade de Joanesburgo, foi uma das primeiras a assistir o material. Em uma conferência, declarou: "O que Aurora presenciou não é apenas um caso isolado. É um convite, um lembrete de que os animais não são apenas instinto. Eles têm memória emocional. Eles decidem em quem confiar, mas havia quem duvidasse, quem chamasse de encenação, quem afirmasse que a pantera estava domesticada, que tudo não passava de teatro. Aurora nunca respondeu. Continuava a viver no limite da floresta, às vezes dias inteiros sem contato humano. Ela não precisava provar nada,
porque todas as noites, sem exceção, a pantera voltava. Nunca entrava na tenda. Nunca se aproximava em silêncio. Apenas se sentava do lado de fora, um sentinela. Um símbolo. Aurora passou a registrar suas visitas em uma nova forma de diário. Não com palavras, mas com desenhos. Rabiscos feitos à luz da lanterna. Traços soltos que capturavam olhos, silhuetas, gestos. Não mais ciência, arte, intuição. Com o tempo, percebeu algo inesperado. Ela mudava. Seu corpo, antes acostumado ao conforto das cidades, adaptava-se ao mato, ao calor, às chuvas. Sua respiração acompanhava os ritmos da selva. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer discurso, e dentro dela um novo tipo de escuta surgia, não com os ouvidos, mas com a pele, os ossos, a alma. Certa noite, durante uma tempestade feroz, Aurora teve um sonho. Estava cercada por panteras, mas elas não eram só felinos, eram mulheres, de pele escura, olhos intensos, vestes tribais. Cada uma carregava uma cicatriz, uma história. Andavam ao seu redor em círculo, cantando em uma língua que Aurora não conhecia, mas compreendia. No centro estava a matriarca, mas agora era humana, tinha olhos dourados, cabelos como raízes, e falava sem mover os lábios. Você ouviu o chamado, Aurora, e respondeu. Por isso foi vista, por isso foi escolhida. Agora carrega em si o peso e a bênção de entender o que outros não ousam sentir, que o espírito dos animais não é inferior, é espelho. Aurora acordou em lágrimas. Ao abrir a tenda, lá estava ela, a pantera, sentada, imóvel, com os olhos brilhando como sóis negros sob a chuva. Naquela madrugada, pela primeira vez, Aurora se aproximou sem medo. Ajoelhou-se diante dela, e a pantera, como antes, abaixou a cabeça. Mas dessa vez, tocou a testa de Aurora com a sua, o gesto final, a aceitação completa. Na manhã seguinte, a matriarca desapareceu por semanas, e Aurora soube que havia sido um adeus temporário, porque algo maior estava por vir. Quando a pantera sumiu por semanas, Aurora não sentiu abandono, sentiu propósito. Sabia que aquele adeus não era ruptura, era transição. A floresta tinha suas próprias estações, suas próprias cerimônias. E o que havia entre elas duas era mais do que afeto ou respeito, era pacto. Nos dias que se seguiram, Aurora começou a ser procurada por jornalistas, fotógrafos, cineastas. Todos queriam capturar a mulher das panteras, mas ela se recusava a posar. Dizia com serenidade, essa história não é minha, é delas. Aceitava dar palestras, sim, mas em escolas de vilarejos, em tribos locais, em rodas de mulheres. Falava com o povo que vive às margens da floresta, não nos salões de mármore da capital, e sua mensagem era clara. O que salvou aquele filhote não foi o instinto de bióloga, foi o instinto de mãe, o mesmo que pulsa em cada mulher quando vê uma vida pedindo socorro. Aurora passou a ser chamada de Niarile pelos anciãos, aquela que o espírito da floresta protege, mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Era início de primavera, quando ela recebeu a visita inesperada de 2 guardas florestais. Haviam encontrado marcas de armadilhas ilegais em uma área remota, e junto às armadilhas, rastros de algo estranho, pegadas de pantera. Muitas, mas não dispersas. Informação. Você precisa ver, Aurora, disse um dos guardas. Foram juntos. A trilha era longa, difícil, mas ela seguiu sem hesitar. E quando chegaram à clareira, viu o impensável. Na terra batida, desenhado com perfeição pelas patas dos felinos, havia um círculo. Dentro dele, uma figura menor, humana, rodeada por pegadas, e ao centro,
um osso branco. Era um símbolo, um eco, um chamado. Aurora caiu de joelhos. Ali, naquele traço selvagem, estava escrita a profecia silenciosa de que algo se aproximava. Na noite seguinte, a floresta parecia conter o fôlego. As corujas não cantavam. O vento não movia folhas. O rio velado corria em silêncio, e então ela voltou, a pantera. Mas não estava sozinha. Atrás dela, 2 filhotes. Um deles, menor, tinha os olhos exatamente como os do filhote que Aurora salvara meses antes. O outro era maior, de andar elegante. E ambos, ao verem Aurora, não hesitaram. Se aproximaram, cheiraram e deitaram aos seus pés. Aurora não conteve o choro. A matriarca havia voltado, não apenas como guardiã, mas como mãe, e agora como ponte entre mundos. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que ninguém, nem mesmo Aurora, ousaria tentar explicar. Todas as tardes, no mesmo horário, as panteras vinham até a clareira. Aurora as aguardava sentada, sem câmera, sem prancheta. Só o coração exposto. Os filhotes brincavam com ela. A mãe observava de longe, como se dissesse: eles também precisam conhecer o que é confiar em outro ser. Os guias que ousaram observar de longe disseram que certa vez viram Aurora dormindo com os filhotes enroscados em seus braços, enquanto a matriarca deitava por trás dela como um escudo vivo. Começaram a chamar aquilo de a guarda da lua. E diziam que toda vez que isso acontecia, na manhã seguinte, algo bom acontecia na aldeia. Nascimentos sem dor, curas inexplicáveis, reencontros improváveis. Aurora jamais reivindicou nada disso, apenas sorria. E voltava para a floresta. O tempo passou. As histórias se tornaram lenda. Aurora envelheceu, mas nunca abandonou a clareira. Até que um dia parou de voltar. Sua tenda foi encontrada intacta, sua mochila seca, cadernos em ordem, mas ela não. No lugar onde costumava sentar, pegadas de pantera, muitas, e no centro uma delas humana. Os aldeões disseram que ela se tornou parte da floresta, que atravessou o véu das espécies e encontrou seu bando do outro lado. Alguns dizem que nas noites de lua cheia ainda se vê uma mulher caminhando ao lado de 3 panteras negras entre as sombras da mata. Outros juram que ouviram uma voz sussurrar na brisa. O amor é a linguagem mais antiga da terra e a mais respeitada por quem realmente escuta. E se você um dia for à floresta de Nialena e encontrar uma trilha onde as árvores se curvam suavemente para formar um túnel de sombra, e ouvir passos que não fazem barulho, pare, feche os olhos e diga: Aurora, estou apenas de passagem. E ela deixará você seguir, porque os que respeitam a floresta sempre têm passagem segura entre os seus. Se você chegou até aqui, comente. A floresta sempre devolve o que é puro. E se essa história tocou o seu coração, compartilhe. E inscreva-se no canal para que mais pessoas conheçam a força de Aurora e o olhar das panteras.